Olá, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Hoje daremos continuidade ao nosso Evangelho no Lar, com a leitura do capítulo 11, o item 13, a fé e a caridade. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capazes de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, e também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo. Se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso, para serdes cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Vemos nesse trecho que a fé e a caridade caminham juntas. Quando não há fé, a caridade pode acontecer, mas não da forma como nós a conhecemos. Veja bem, estamos sempre, reforçando este ponto. Existem diversos tipos de caridade. E eles despertam em nós a partir da nossa fé, da nossa compreensão. Não quero com isso dizer que o Espiritismo é melhor que qualquer outra religião. Não é isso, não, jamais. Mesmo porque o Espiritismo não começou como uma religião, começou como uma filosofia de vida, uma forma de encarar a vida. Mas, quando nós estudamos e nos aprofundamos, percebemos que se nós não praticarmos a caridade, de nada é válida a nossa fé. Que utilidade nós temos? Jesus veio a este mundo e ele demonstrou em todo momento em que ele esteve aqui sua fé, sua caridade, sua bondade. Principalmente a sua caridade. E não era uma caridade relacionada a bens materiais, a dinheiro, mesmo porque ele não tinha. Era a caridade com a palavra, com os sentimentos, com a dor do outro. Jesus, enquanto permaneceu aqui, encarnado no nosso planeta, ele não julgou ninguém, não condenou ninguém, ao contrário. Ele foi compreensivo, ele entendeu e compreendeu o momento de cada um deles e auxiliou indiferente de quem eles eram, indiferente do status social,
se eram moralmente corretos ou não para os conceitos da época. Quando ele fala, né, sobre aquele trecho com a mulher adúltera, que aquele que não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. É um exemplo tão grande do não julgar, é um exemplo tão grande da caridade. Olha como ele foi caridoso com essa mulher. Veja bem, se hoje, em pleno século XXI, uma mulher adúltera, né, porque o homem adúltero ele não é tão mal visto, mas a mulher adúltera, ainda hoje, ela é tão condenada, tão julgada, tão apontada e discriminada. Imaginem há 2000 anos atrás. Com todos os avanços que nós tivemos, ainda assim, estar nesta posição conhecida, né, dentro da sociedade. Porque naquele caso, aquela mulher adúltera, ela foi descoberta e foi utilizada, né, como exemplo do que não fazer. Veja bem, se hoje ainda é uma situação extremamente difícil, imagine naquela época. Tanto é que o adultério era condenado com a morte por apedrejamento. E ele não julgou, apesar de estar naquela época, apesar de saber que a sua atitude iria ser utilizada contra ele naquele contexto, naquele momento. E mesmo assim ele praticou a caridade. Ele não julgou aquela mulher. Ele não a condenou. Ele a absolveu dos seus pecados. Ele não disse que ela não deveria, o que ela deveria fazer ou deixar de fazer. Não, na verdade não, né? Ele aconselha que ela vá e não peque mais. Mas somente isso. A atitude dele naquele momento, naquela época, foi um enfrentamento muito grande contra a sociedade daquele período. Hoje, alguém tomar uma atitude de defender uma pessoa na mesma situação que ela é mais comum, é mais corriqueiro. Mas naquele período, demonstrar esse tipo de caridade, esse tipo de amor e abnegação pelo próximo, por auxiliar o próximo, né, foi um exemplo muito grande. E que ainda hoje nós não seguimos exatamente como deveríamos, né? Apesar de sermos conhecedores, sabermos que não devemos julgar, não devemos condenar, ainda fazemos. Então a caridade, ela não se resume a doar uma cesta básica, um prato de alimento, uma roupa que a gente não utiliza mais, um sapato que a gente não quer mais. Essas coisas nós estamos, de certa maneira, sendo beneficiados, estão retirando de dentro da nossa casa aquilo que nós não precisamos. Mas a caridade com as palavras depende muito de nós mesmos. A caridade com o outro, ser compreensível, não julgar, não condenar, isso exige muito de nós mesmos. Então ela é uma caridade que tem que ter o sacrifício. Durante muito tempo, em muitas religiões, se viu o sacrifício como algo físico, uma penitência física. 10 orações disso, 20 orações daquilo, suplícios físicos, promessas penosas. E a gente vê que nada disso é realmente necessário. Porque o maior inimigo com o qual nós lutamos está dentro de nós, somos nós mesmos. E o maior sacrifício que nós podemos fazer pela nossa evolução é aprender a não julgar. É aprender a aceitar o outro exatamente como ele é naquele momento. Não significa ser conivente com o erro dos outros. Significa reconhecer que aquele irmão está num momento diferente do nosso. Agradeço muitíssimo a todos vocês por essa oportunidade abençoada. Fiquem todos com Deus.